Nós precisamos falar sobre os ETFs de renda fixa. Talvez você já tenha escutado falar sobre eles, talvez não. E se você ainda não escutou, nesse vídeo aqui nós vamos falar o que são ETFs de renda fixa, quais são as vantagens, desvantagens, as características e quais são os principais ETFs de renda fixa que nós temos aqui no Brasil. Então se você quer entender um pouquinho mais sobre esse universo, saber se eles são melhores ou piores do que investimentos de renda fixa tradicionais, como por exemplo o Tesouro Direto, qual que vale mais a pena? Sobre isso que a gente vai falar hoje, então vem comigo até o final. E bom, pra gente começar, nada melhor do que começar explicando do básico, né? O que é um ETF e o que é um ETF de renda fixa. E para te ilustrar melhor esse conceito, eu vou utilizar essa caixa de bombom aqui. Você deve saber que aqui dentro dessa caixa de bombom nós temos vários bombons diferentes, de sabores diferentes, de características diferentes. E se você compra essa caixa do bombom, você está comprando todos os bombons que tem aqui dentro. É meio óbvio. Só que na hora que você entende esse conceito, você consegue replicar esse conceito para o mercado financeiro. Na bolsa de valores, nós temos vários ativos que são negociados lá dentro, como as ações, fundos imobiliários, e nós temos também alguns ativos de renda fixa que não são negociados na bolsa de valores. E aí, esses ativos individualmente, eles podem ser considerados como se fossem um bombom. Aqui dentro nós temos vários bombons diferentes, vários tipos de sabores diferentes. E quando a gente compra todos esses ativos de forma conjunta dentro de uma caixa, a gente está comprando um ETF. Então um ETF nada mais é do que um conjunto de ativos que são negociados na bolsa de valores de forma conjunta, assim, né? Todos juntos em um único pacote. E aí a gente já adianta uma grande vantagem dos ETFs, que é você conseguir comprar todos esses ativos por um preço menor do que você conseguiria se você estivesse comprando cada um deles separadamente. Beleza, mas qual que é a definição formal, né? A definição técnica da própria bolsa de valores para um ETF de renda fixa? É a seguinte: um ETF de renda fixa é um fundo negociado em bolsa que busca refletir as variações e a rentabilidade antes das taxas e despesas de índices de renda fixa, cujas carteiras teóricas são compostas majoritariamente por títulos públicos ou títulos privados. Como índice de referência do ETF, admite-se qualquer índice de renda fixa reconhecido pela CVM. Ou seja, um ETF nada mais é do que um ativo negociado na bolsa de valores, assim como as ações e os fundos imobiliários, e a sua principal função, basicamente, é replicar algum índice de renda fixa. Mas como assim? Vamos pegar o exemplo de um ETF de ações, né? Um ETF, por exemplo, o BOVA11, que vai replicar o índice Ibovespa, que é o principal índice da bolsa de valores aqui no Brasil, quando a gente está falando de ações. Sabe quando o Bonner fala lá no Jornal Nacional que a bolsa de valores subiu 2,3% nesta quarta-feira? Pois é, o Ibovespa subiu 2,3%, que basicamente é um índice que mostra a média do mercado. Então a gente vai ter lá dentro desse índice do Ibovespa as principais ações, as mais negociadas da bolsa de valores dos últimos anos. E aí a função do ETF é ter um ativo que a rentabilidade vai ser exatamente igual, ou pelo menos muito próxima da rentabilidade do índice. Então se você tivesse um ETF de BOVA11 naquela quarta-feira que o Bonner falou que a bolsa subiu 2,3%, o seu ETF deveria subir 2,3% também. E como é que ele faz isso? Bom, o Ibovespa tem uma certa composição, tem algumas ações lá dentro e cada uma delas tem um certo peso dentro da carteira teórica. O que o ETF vai fazer? Vai comprar essas mesmas ações com o mesmo peso que elas estão lá dentro. Então, por exemplo, se Vale e Petrobras têm 20% do Ibovespa, esse ETF vai comprar 20% do patrimônio em ações de Vale e Petrobras. Com isso, ele consegue replicar esse desempenho. E aí a gente tem algumas características e características operacionais dos ETFs de renda fixa. A primeira delas é que, assim como os outros ETFs, eles também vão ter o seu ticker de negociação na bolsa de valores terminando em 11. Então, assim como os fundos imobiliários, os ETFs também terminam em 11. Então, toma cuidado para não confundir isso. Então, se você tem lá o BOVA11, ele vai ser um ETF que vai replicar o Ibovespa. Você vai ter o IMA-B11, que é um ETF de renda fixa, que nós vamos falar no final desse vídeo quais são os principais. Mas, basicamente, cuidado para você não confundir os fundos imobiliários, que também terminam com 11, com os ETFs de renda fixa, que nós vamos falar no final do vídeo. Próximo, o prazo de liquidação dele é em D+1, ou seja, no momento que você compra e vende as suas cotas, você vai precisar de um dia útil para acontecer essa movimentação e o dinheiro cair na sua conta. Além disso, o lote padrão dos ETFs aqui no Brasil é de uma cota, ou seja, o valor mínimo que você pode comprar de um ETF é uma única cota. No lote padrão das ações, você precisa comprar 100 ações. Você precisa comprar um lote de 100 ações para você conseguir negociar, mas você também tem o mercado fracionário. Já nos ETFs, você tem o lote padrão sendo uma única cota. Então não existe mercado fracionário nos ETFs, justamente porque a menor fração que você pode comprar é justamente uma única unidade, que é justamente o valor do lote padrão. E aí a gente tem alguns custos envolvidos também na hora que a gente está comprando e vendendo ETFs. Primeiro, nós vamos ter a taxa de administração daquele ETF. Então, da mesma forma que nós temos fundos de investimento cobrando taxa de administração, nos ETFs também nós vamos ter isso. Se você está comprando por meio de alguma
uma corretora que cobra essas taxas de custódia e de corretagem, você teria que pagar, mas a grande maioria das corretoras hoje já oferecem isenção de taxa de corretagem, de custódia para investimentos na bolsa de valores. Então, se a sua corretora ainda está cobrando, talvez valha a pena você considerar migrar a sua carteira para uma corretora que não te cobra taxas. A grande maioria delas já não estão cobrando essas taxas também. E aí, você também tem os emolumentos da B3, que é uma taxa que você vai pagar para a própria bolsa de valores no momento que você faz as negociações. Então, toda hora que você compra e vende, você vai ter que pagar esses emolumentos, mas isso não varia de corretora para corretora. Qualquer corretora que você tiver conta, você vai ter que pagar esses emolumentos também. A tributação, como é que funciona? Diferentemente dos títulos de renda fixa, que você tem essa tabela regressiva aqui, você vai ter que pagar só 15% de imposto de renda no caso dos ETFs. Então essa é até uma vantagem que a gente vai ver daqui a pouco, mas tem essa vantagem tributária. E você também pode alugar os seus ETFs. Então se você compra essas cotas e você vai segurar elas por um longo prazo, se você quiser, é possível alugar, mas ainda tem uma baixa liquidez para esse mercado aqui no Brasil. E agora a gente vai ver quais são as vantagens e desvantagens de você comprar ETFs de renda fixa em relação a fundos de investimento e títulos de renda fixa, como por exemplo o Tesouro Direto. E vocês vão ver que existem várias vantagens, principalmente as vantagens tributárias na hora que a gente está comprando ETFs de renda fixa, que fazem talvez no longo prazo a nossa rentabilidade ser um pouco maior, simplesmente pelo fato de estar pagando menos imposto. E aí dá uma olhada nessa tabelinha que eu separei aqui para você da Itaú Asset. Nela a gente consegue comparar quais são as diferenças entre o Come Cotas, IOF e o imposto de renda de cada um desses três tipos de investimento. E aí vocês conseguem ver que no caso do Come Cotas, você tem nos fundos de investimento, ou seja, que é basicamente uma antecipação de imposto que você vai ter que pagar 2 vezes ao ano, dependendo do fundo que você está investindo. Então você vai pagar 20% de imposto no caso dos fundos de curto prazo e 15% de imposto no caso dos fundos de longo prazo. E aí depois vai ter uma cobrança adicional para completar aquela tabela regressiva de imposto de renda. Então, por exemplo, você fez um investimento que você resgatou em até 180 dias. Você teria que pagar uma alíquota total de 22,5% no caso do investimento de renda fixa. Então, como você teve um Come Cotas de 20% por ser um fundo de renda fixa de curto prazo, você teria que pagar na hora do resgate uma alíquota complementar de 2,5%. Se você está investindo num fundo de longo prazo, mas resgatou ali em 180 dias, a alíquota também vai ser 22,5%, mas isso vocês já estão acostumados. Só que, como o imposto semestral Come Cotas é de 15%, na hora do resgate, você vai ter que pagar uma alíquota complementar de 7,5% para somar 22,5%. Então, no caso dos fundos de investimento, você paga esse Come Cotas, mas nos títulos do Tesouro e nos ETFs de renda fixa, você não tem Come Cotas. O próximo ponto aqui é o IOF, né? O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, que vai variar de acordo com essa tabelinha que vocês estão vendo aí na tela, né? Se você resgatar em um dia, você vai pagar 96% de IOF sobre o seu lucro, não é sobre o seu patrimônio, e se você resgatar depois de 30 dias, o IOF já é zerado. Só que, no caso dos títulos do Tesouro Direto e nos fundos de investimento, você tem essa cobrança do IOF que não existe no caso do ETF de renda fixa. A alíquota é zero. Não tem imposto de renda no resgate do ETF de renda fixa. E por fim, o imposto de renda, igual a gente viu, a tabela regressiva sobre o cupom e sobre o ganho de capital no caso dos fundos de investimento varia de acordo com essa tabelinha regressiva que vocês já estão acostumados. No caso dos títulos do Tesouro, funciona exatamente igual. E no caso dos ETFs, você não tem essa tabela regressiva. A alíquota única que você vai pagar no momento do resgate é de 15%. Só que aqui a gente tem um asterisco que é a alíquota correspondente ao prazo médio de repactuação da carteira do ETF. Ou seja, normalmente os ETFs de renda fixa, eles vão comprar títulos de renda fixa que vão ter um prazo médio de vencimento maior do que 2 anos. Ou seja, quando você tem um prazo médio de vencimento acima de 2 anos, a alíquota do ETF vai ser só de 15%. Se esse prazo médio fosse menor do que 2 anos, você teria que pagar o imposto de renda referente ao prazo que esse dinheiro estava sendo investido ali nos principais títulos do fundo. Bom, eu acho que já ficou bem clara a vantagem tributária que nós temos ao investir em ETFs de renda fixa, só que ainda tem uma outra grande vantagem, que é a transparência. Na hora que você investe em ETFs de renda fixa, você consegue saber de forma muito mais clara quais são os ativos que aquele fundo está investindo, diferentemente de outros fundos de renda fixa que normalmente divulgam a sua carteira ou mensalmente ou trimestralmente. Então você não consegue saber exatamente a cada dia qual que é a composição daquela carteira do fundo. No caso dos ETFs, isso é possível. Além disso, no caso dos fundos de investimento, a precificação das cotas acontece diariamente, enquanto nos ETFs, por eles serem negociados na bolsa de valores, essa precificação acontece em tempo real. Então, a cada momento que você entrar na bolsa de valores, você consegue saber qual que é o preço da cota naquele exato segundo. E o preço dos fundos de investimento variam a cada dia. E para finalizar
analisar essas vantagens, eu vou deixar aqui para vocês no vídeo também, se quiser tira um print aí para dar uma olhada com calma, então só pausa o vídeo para você ver as principais diferenças entre os ETFs e outros instrumentos de investimento, como os fundos de investimento ativos e passivos também. Mas agora a gente vai falar também sobre quais são as desvantagens ao investir nos ETFs, e se você olhar bem para essa tabelinha, você consegue ver também que, assim como os fundos tradicionais, no caso dos ETFs, você está praticamente delegando a gestão da sua carteira para algum terceiro. Você não vai ter controle nenhum sobre quais ativos vão entrar na sua carteira. A partir do momento que você compra o ETF, aquele ETF vai ter lá uma certa composição, você sabe previamente qual que ela vai ser, mas você não tem controle nenhum. Se você quiser aumentar certa posição de algum dos ativos que aquele ETF vai comprar, você não pode fazer isso individualmente naquele ETF. Então é uma gestão passiva, você vai ter que simplesmente comprar e aceitar aquele resultado que você vai ter. Então vai ser uma rentabilidade média ali do mercado, de acordo com o índice que aquele ETF está propondo a seguir. Ou seja, se você quer ser um investidor que quer tomar decisões mais ativas na sua carteira, talvez ETFs não sejam para você. Se você é um investidor que quer simplesmente replicar algum índice do mercado e quer ter uma rentabilidade ali próxima da média referente àquele índice, o ETF pode sim ser uma excelente opção. Da mesma forma que a gente está falando dos ETFs de renda fixa, isso também vale para os ETFs de ações e fundos imobiliários. E agora falando um pouco sobre risco dos ETFs de renda fixa, né? A gente tem praticamente dois principais riscos que eu separei aqui para a gente falar, que são o risco de variação de preços, ou seja, o risco de mercado, e o risco de liquidez. O primeiro deles é a variação de preços, né? Basicamente, por ser um título negociado na bolsa de valores, por mais que seja um ETF de renda fixa, eles são negociados na bolsa de valores, ou seja, você está sujeito a variações de preço de acordo com a oferta e demanda. Quanto mais oferta por aquele título, mais o preço tende a cair, e quanto mais demanda, mais o preço tende a subir. Então, por oferta e demanda, o seu título pode variar um pouco e você precisa estar ciente disso no momento que você compra aquela cota. E o outro risco é o risco de liquidez. Por ser uma classe de ativos talvez um pouco nova ainda no mercado brasileiro, você ainda não tem uma grande familiaridade por parte dos investidores sobre essa classe de ativos. Então, por não ter muita gente investindo, a liquidez é um pouco baixa. Então, pode ser que você precise vender, resgatar aquela sua cota e você não consiga no primeiro momento, ou você precisa vender por um preço muito abaixo do preço que estava de fato sendo negociado ali. Então, esse é um certo risco que a gente ainda tem, mas na medida que essa liquidez for aumentando, a gente vai minimizando um pouco esse risco também. Só que existe uma grande vantagem também, que é a existência de um market maker. Basicamente é um formador de mercado, que pode ser tanto um banco, uma instituição financeira, que aquela própria gestora está contratando para negociar aqueles títulos e oferecer liquidez para os investidores, quanto pode ser uma instituição financeira que queira fazer isso por conta própria. Ou seja, aquela gestora vai contratar um banco, uma instituição financeira, que vai ser responsável por dar essa liquidez para os investidores. Quando ele quiser vender e não tiver ninguém para vender, aquele banco vai comprar a cota daquele investidor. Então isso é muito comum na bolsa de valores para aumentar a liquidez e reduzir esse risco dos investidores. E agora, antes da gente falar exatamente quais são os principais ETFs que a gente tem aqui na Bolsa do Brasil, ETFs de renda fixa, deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo investindo na prática. Comenta aqui embaixo ETFs na prática, que eu vou saber se você quer um vídeo como esse. E se tiver muito comentário, eu vou gravar um vídeo mostrando na prática como que a gente investe em algum desses ETFs aqui também. Mas a gente tem aqui, por exemplo, o ETF DEBB11, que é um ETF focado em debêntures. Debêntures nada mais são do que um título de crédito privado que você empresta o seu dinheiro para alguma empresa. Então, sei lá, a Localiza, Magazine Luiza, essas grandes empresas do Brasil emitem debêntures e você pode emprestar esse dinheiro para elas. E aí o índice que esse ETF vai seguir é o índice Teva Debêntures DI, que é o índice do próprio BTG. Não vou aprofundar muito em cada um deles, vou deixar o link aqui na descrição se você quiser aprofundar, mas vou passar rapidamente para você ter uma ideia geral sobre cada um deles. O próximo é o IMBB do Bradesco e o IMAB11 do Itaú, que ambos vão seguir o índice IMAB. O IMAB é um índice calculado pela Anbima e é composto por NTN-Bs, que são títulos do Tesouro IPCA, que basicamente vão te oferecer essa rentabilidade acima da inflação. Além disso, nós temos também o índice B5MB11 do Bradesco e o índice B5P211 do Itaú. E os dois vão seguir o índice IMAB5. São títulos do IMAB que seguem a mesma lógica do que a gente acabou de falar, só que agora são títulos NTN-Bs que têm o prazo de até 5 anos. O próximo é o ETF IB5M11, também do Itaú, que investe na outra segmentação do IMAB, só que agora é o IMAB5+, que são títulos NTN-Bs que vão ter um vencimento acima de 5 anos. O próximo é o ETF IRFM11 do Itaú e vai seguir o índice de renda fixa MP2, que é um índice calculado
calculado pela Anbima, composto por títulos prefixados, como por exemplo a LTN e a NTNF, ou seja, títulos do Tesouro prefixado e títulos do Tesouro prefixado com juros semestrais. E aí esse índice P2 é uma variação do índice tradicional, né, que é o IRFM, só que agora tem um controle adicional para garantir que o prazo médio dos títulos seja superior a 2 anos, porque com isso, igual a gente falou, se o prazo médio dos títulos é acima de 2 anos, ele vai garantir a alíquota mínima de imposto de renda na hora do resgate. E por fim, nós temos o ETF Fixa 11, que vai seguir o índice S&P BMF, índice de futuros de taxa de juros DI 3 anos. Eu vou deixar o link de todas essas fontes aqui embaixo também para você aprofundar caso você tenha interesse. Se você quiser aprofundar um pouco mais seus investimentos também, investimento de renda fixa, renda variável, quiser investir como um profissional, entender como analisar detalhadamente cada um dos principais títulos do mercado, vou deixar o link aqui também do Bola de Neve, que é o meu curso completo para investidores iniciantes e avançados também. Então, se você quiser, é só conferir um pouco mais nesse primeiro link da descrição. Tamo junto, espero que tenha gostado, te vejo no próximo vídeo e até lá.